Olá, povo feliz, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Mananciais. Você está dentro de um programa de devocional diária chamado Mananciais Todo Dia, série Milagres de Jesus. Mas antes da gente falar sobre milagres, que é o motivo de estarmos aqui, eu queria pedir para você dar uma pausa, respirar fundo e você ir lá e se inscrever no canal da nossa igreja. Se inscreve lá no canal da nossa igreja se você ainda não fez sua inscrição. Ative as notificações, que é aquele sininho, aquele símbolo do sininho, para você sempre receber informações e ser avisado quando nós estivermos inserindo conteúdos. E aquilo que até seu filho, seu neto, seu sobrinho, aquela criança que você conhece, sabe, dá o seu joinha nesse vídeo para que ele seja impulsionado nessa plataforma, para que vidas também possam ter acesso. Nós precisamos desse canal ativo para que a gente possa fazer também as transmissões do nosso culto. Precisamos de 1000 inscritos. Me ajuda aí, tá bom, gente? Você vai estar ajudando bastante pessoas, tá bom? Muito obrigado aí. Vamos agora para os milagres. Gente, antes da gente começar a falar sobre milagre, eu quero falar sobre... Hoje eu vou falar nesse milagre sobre as duas maiores paixões da minha vida, a biologia e a teologia. Para quem não sabe, eu fiz biologia e eu vou falar sobre um dos milagres que marcou muito a minha vida acadêmica, né? E depois também, claro, né, até hoje tem marcado a minha vida ministerial, minha vida pastoral. Tá? Eu queria começar, antes de falar sobre esse milagre, eu queria falar sobre uma frase de um grande cientista, médico, bacteriologista, um francês que viveu no século XIX, o nome dele é Louis Pasteur. Talvez você não conheça, não saiba quem é ele, mas você deve a ele o processo de pasteurização, que é aquele processo que você leva o leite a alta temperatura, depois a muito baixa, e você mata todos os micro-organismos e bactérias. Então, por isso, hoje, esse método, né, esse procedimento, em homenagem a Louis Pasteur, pasteurização, é usado hoje nos leites e outros alimentos também. E esse homem, ele era cristão. A frase que eu vou falar agora, ela é muito usada agora também na teologia. E eu queria deixar bem claro, nós vamos falar hoje sobre ciência e teologia, elas vão convergir para que a gente possa entender esse sétimo milagre de Jesus, tá ok? Olha a frase que ele deixou: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Eu vou repetir: um pouco de ciência nos afasta de Deus e muita nos aproxima. Por isso hoje a gente vai falar sobre ciência e sobre teologia, tá bom? Então, vamos embora começar? Sétimo milagre de Jesus. O sétimo milagre hoje, nós vamos falar sobre a purificação do leproso. Foi um milagre que Jesus fez, um milagre fascinante. A gente vai falar um pouquinho sobre o que isso implica dentro da cultura israelita e o que isso representa hoje em relação às nossas vidas. Tá? Esse texto ele se repete nos 3 evangelhos. Tá? Dos 4, ele vai se repetir em 3. Vou começar aqui Mateus. Ele se repete lá em Mateus capítulo 8, do versículo 2 ao 4. Depois ele se repete no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 do versículo 45, versículo 45 e versículo 46, versículo 40 ao 45, melhor dizendo, tá? Marcos, capítulo 1, do 40 ao 45, e Lucas, ele vai relatar essa passagem, esse episódio do ministério de Jesus, em Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16, e eu vou usar esse para falar hoje sobre esse milagre. Por quê? Porque Lucas ele faz uma abordagem mais científica, conforme eu tenho falado, e vou continuar falando. Nós vamos falar sobre ciência para vislumbrarmos, né, como nosso Deus é excelente, como nosso Deus é glorioso. Ele comanda, ele tem controle de tudo e de todos. Sou apaixonado pelo Evangelho de Lucas, por essa sensibilidade que ele tem a relatar os episódios que estão ligados diretamente ao Senhor Jesus. Tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 13. E ele, estendendo a mão, Jesus tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Gente, esse texto é muito bom. É muito bom porque fala sobre Jesus tendo um encontro com um leproso. E aí agora eu vou parar um pouquinho dentro desse contexto e eu quero falar um pouquinho sobre teologia lá no Antigo Testamento. Eu quero voltar para o Pentateuco, tá?
Então vamos voltar lá para a lei mosaica, lá para Moisés, lá para os 5 primeiros livros da Bíblia. Vou pegar um pedacinho também do Egito, tá? Em torno mais ou menos de 4.000 anos atrás. Foi os primeiros relatos da ciência falando sobre hanseníase. E agora, que era uma doença muito temida naquela época. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Moisés, tá? A começar lá do Pentateuco, existia alguns procedimentos quando a pessoa tinha suspeita de ter lepra ou quando ela estava realmente dominada pela doença. Ela tinha que perder todo o seu convívio social. A lepra física, ela tira a capacidade de você de se socializar. A lepra física, ela tira a capacidade de você de viver em família, em comunhão. A lepra física tira o seu direito de dignidade. Você não consegue mais estar com aquelas pessoas que você amava. Até o direito de professar a tua fé. O leproso era impedido de adorar a Deus, de estar junto com o povo adorando no templo. Então era uma doença muito cruel, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a ciência. Eu disse que nós vamos falar sobre ciência e teologia, elas vão convergir no mesmo ponto comum para que a gente possa desvendar os mistérios por trás desse milagre de Jesus, desse 7º milagre. Tá? A ciência, ela fala que a lepra, né, até então, durante todo esse período, até o século XIX, ela era desconhecida cientificamente. Muito pouco se sabia sobre ela. Mas um cientista norueguês, no século XIX, Hansen, ele descobriu toda essa dinâmica. Ele começou a abrir a caixa preta dessa doença. E ele descobriu que ela é transmitida por um bacilo. Tá? Um bacilo porque ele tinha forma de bastão. E também porque ele tinha características muito parecidas com a tuberculose. Muitos pensam que por ser uma doença da pele, ela tem a ver com pele, mas na verdade entende-se, a ciência compreende que esse bacilo é transmitido através da saliva, do gotejar, né, de um sistema respiratório. Então você transmite essa doença, a hanseníase, agora em homenagem a Hans, você transmite ela através do espirro, da tosse, do beijo, de compartilhar de utensílios. Então, é algo assim muito interessante. Eu queria que você guardasse essa informação, que a lepra, a hanseníase, ela é um bacilo e ela é transmitida através das nossas vias respiratórias. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber que essa doença ela é muito agressiva. Agora vamos falar sobre questões de ordem espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre a lepra espiritual. O que o pecado, que representa simbolicamente essa doença patológica, né, toda a sua patologia, o que ela traz, o que ela oferece para a gente. Interessante que quando nós olhamos para a lepra espiritual, quando nós olhamos para o pecado, nós começamos a perceber que ele é muito contagioso, ele é muito transmissível. E assim como a lepra lá na ciência, a hanseníase, ela leva um processo de incubação, acredite, de 6 a 7 anos. Então uma pessoa que pega hanseníase, né, que é contaminada, ela pode levar, dependendo da sua capacidade imunológica, né, de combater e de resistir a esse bacilo, leva de 6 meses a 7 anos. É uma doença cruel, silenciosa e altamente destrutiva, porque ela atinge diretamente a capacidade da sensibilidade que cada um de nós temos. Por exemplo, a hanseníase, a pessoa com hanseníase, ela não sente, ela não tem sensações na sua pele, ela não tem sensações de quente nem de frio. Ela pode ser lesionada, ela sangra, mas ela não sente. O pecado age da mesma forma. Quando nós somos contaminados por ele começa a realizar a sua obra invisível dentro de nós. A primeira coisa que ele faz é tirar a nossa capacidade de sentir o perigo, de não compactuar com o pecado. A gente começa a dar lugar ao diabo automaticamente, assim como a lepra científica, a hanseníase, ela leva você à mutilação, e você realmente é mutilado em graus mais avançados da doença, o pecado também começa a mutilar a gente. Ele tira a capacidade de cada um de nós de vencermos e combatermos esse mal que é o diabo. Interessante que ele é transmitido de pessoa para pessoa também. Quando nós damos lugar ao diabo, nós damos lugar àquela palavra, àquela seta, aquele conselho do amigo, aquele fletar daquela pessoa para que você possa ser infiel no teu casamento, no teu relacionamento, ou até mesmo, como diz lá no Salmo, capítulo 1, versículo 1,
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. A primeira parte do Salmo, capítulo 1, versículo 1, fala para a gente sobre essa contaminação. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então a gente começa a perceber que esse pecado também representa também uma lepra, vamos dizer assim, espiritual na nossa vida. Ela tira a nossa capacidade de sensibilidade. O diabo, ele sempre tem feito isso. Olhando para o texto que nós acabamos de abordar lá no Evangelho de Lucas, você percebe que o pecado tirou a capacidade daquele homem de ser feliz, tirou a capacidade daquele homem de viver em família, de ter uma história, de adorar o Senhor. Ele não ousou tocar o Mestre, ele se atirou aos seus pés e falou: Senhor, se o Senhor quiser me curar, o Senhor vai conseguir me curar. Ele admitiu que o Senhor tinha um poder para curá-lo, mas se o Senhor quiser, Jesus interrompe ele na hora, sem nenhum diálogo, sem nenhuma introdução. Ele simplesmente fala assim: eu quero, então seja curado. Interessante que esse texto mostra para a gente algo interessante. O Senhor apenas não fala, mas ele também toca. Isso foi escandaloso. Jesus tocou o leproso. Jesus tocou. Jesus falou. Jesus hoje quer tocar você. E eu tenho certeza que essa palavra em que nós estamos usando a ciência e a teologia, estamos usando a ciência e Deus porque ela nos aproxima cada vez mais de Deus. Ela não veio para anular tanto que o conhecimento foi dado pelo Senhor. Essa palavra hoje está impactando você. E o Senhor não quer apenas falar. Ele não quer apenas deixar uma mensagem para você. Ele quer tocar no teu coração. Deixa Ele tocar. Tenha desejo e vontade de ser tocado por Ele. Hoje o 7º milagre, assim como os outros, ele tem algo muito particular. O nosso Deus é o Deus da ciência. Ele é o Deus do relacionamento. Ele é o Deus que fala e que cumpre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe você, que essa palavra entre no teu coração. Eu queria convidar você amanhã para estar comigo de novo aqui nesse programa de devocional. Nós vamos experimentar um pouquinho agora do 8º milagre de Jesus. Deus abençoe e fique na paz. Tchau.